Olá, hoje vamos falar do estudo 13. No final da aula anterior apenas falamos uma introdução para os próximos estudos, que é a idolatria. Hoje vamos começar a falar as mitzvot propriamente dela. Começamos com a proibição 10, não estudar as práticas da idolatria. Isso aqui é uma mitzvah que ela foi repetida algumas vezes na Torá. Não podemos voltar os nossos pensamentos e os nossos corações para a idolatria. Não estamos falando em servir a idolatria ainda, só de pensar e procurar atrás dela não podemos. Não podemos estudar qual é a forma de servir a idolatria, de que forma servimos e como que é e como que ela funciona. Isso daqui a gente não pode ir atrás. Isso aqui também, inclusive afirmamos no Shemar, e mencionou lá no Devarim Deuteronômio, e não indagues acerca de seus deuses, dizendo de que modo serviam essas nações a seus deuses. Do mesmo modo também farei eu. A pessoa ele não pode procurar, ele não pode nem indagar de qual é a forma de servir a idolatria. É interessante que tem uma ressalva aqui, que o Beit Din, o tribunal, ele sim deveria estudar algumas práticas de idolatria, porque eles tinham que julgar muitos casos de idolatria. Pessoas que cometiam idolatria, eles muitas vezes vinham a ser julgados, e o Beit Din então tinha que ter um conhecimento de qual era a forma, se de fato o que foi feito era considerado uma prática idólatra ou não, porque a gente vai ver mais para frente algumas mitzvot que sim importa qual era a forma de como ela era servida. Então o Beit Din sim estudavam algumas formas de prática de idolatria, mas para poderem julgar. Mas de uma forma geral, isso daqui não é um estudo para ser feito. Uma pessoa não pode simplesmente ir por curiosidade procurar estudar quais são as formas e de que forma os idólatras servem aos seus deuses, porque isso daqui pode levar a pessoa de fato a pecar. Na verdade, a idolatria é um dos pecados mais advertidos e mais repetidos pela Torá. Até parece que, e de fato era assim, naquela época a inclinação, o desejo para ir servir alguma deidade era algo tão forte dentro da pessoa, que isso aqui podia levar a pessoa a desviar do caminho muito fácil. Então a Torá ela advertiu e repetiu diversas vezes e várias formas de advertência para a pessoa não chegar a servir a idolatria. Inclusive ela proibiu até pensar, só ficar pensando em idolatria já proibiu, para não chegar a levar a pessoa a de fato pecar. E isso daqui, por mais que a Torá advertiu tantas vezes, a gente viu na história que o povo judeu fracassou diversas vezes nesse quesito. Depois temos a proibição 47, não aceitar opiniões contrárias às ensinadas na Torá. Isso aqui é algo muito curioso do judaísmo. Ele é uma religião que deixa bastante espaço aberto, e ele incita a pessoa, ele leva a pessoa, ele pede para a pessoa estudar e se aprofundar, inclusive questionar. A gente encontra uma das noites mais importantes do ano judaico, a noite do Seder. É uma noite que ela parte com pergunta e resposta, que a criança ela é incitada a perguntar, e se a criança não pergunta, o pai tem que induzir a pessoa a perguntar, tem que fazer de tudo para a criança perguntar. Então, para o filho perguntar, a gente vê que o questionamento é algo sim apreciado no judaísmo, mas também tem um outro lado, que a questão não tem que partir de um certo princípio, que a gente aceita as verdades, a gente tem que saber que o que a Torá fala é a verdade absoluta, e agora cabe a nós tentar entender o máximo que a gente pode, mas o máximo que a gente vai conseguir entender, a gente nunca vai conseguir chegar. A gente tem que reconhecer que a gente nunca vai conseguir chegar na profundidade completa da Torá, porque a Torá é divina e nossa mente é uma mente humana que ela é limitada, e a Torá ela vem de Deus, que ele é infinito. Então a gente tem que procurar ao máximo entender e extrair da Torá o que nossa cabeça consegue compreender, mas aquilo que a gente não compreende, a gente não pode chegar e falar então está errado. A gente fala não, é uma falha minha, é uma limitação minha que eu não consigo compreender, e eu não tenho a capacidade de compreender a profundidade completa do assunto, mas isso daqui é a verdade absoluta, e o meu dever é procurar. E se eu não entendi, a limitação é minha e não uma limitação do assunto. Depois temos a proibição 60, que é não blasfemar o grande nome. Não podemos amaldiçoar o nome de Deus. A proibição da forma que ela está escrita na Torá, e na qual ela tem uma punição, que existe a pena de morte, inclusive para apedrejamento, que é a pena de morte mais severa que temos, é a pena por apedrejamento.
Desculpa, tá tendo jogo de futebol aqui do lado. Então, por mais que a pena de morte mais severa que temos é a pena de morte por apedrejamento, isso aqui está justamente nessa proibição de não blasfemar o nome de Deus, não amaldiçoar. E o Maimônides ele entra numa extensão exatamente para provar como que isso daqui é uma advertência que está escrito na Torá, porque a Torá ela citou apenas a pena, não citou a advertência. Ele entra em umas tecnicalidades dessa, não vem. Se alguém quiser estudar um pouco mais profundo, talvez tenha que voltar um pouco para os fundamentos para entender exatamente o que está acontecendo aqui. Depois temos a proibição 6, que é não adorar ídolos. Isso aqui de fato é a proibição de servir a idolatria. Na verdade, essa proibição 5 e 6, elas têm que ser explicadas juntas. Aqui temos a proibição 6 antes da 5, mas tem que ser explicadas juntas. O que acontece? Tem vários tipos de idolatria, e são proibidos de praticar e servir todos eles. Agora, o que acontece? Quando a Torá ela especificou a proibição e ela citou também o castigo, a pena de morte, ou no caso que foi cometido, que foi feito involuntariamente, se a pessoa ele não sabia, ele foi sem querer, ele cometeu o pecado de idolatria, ele tem que trazer um sacrifício. Para trazer essa pena, são em casos específicos. Quais são os casos específicos? Então é o seguinte: proibição 5, é proibido servir para alguma idolatria de qualquer um dos modos que nós servimos a Deus. Tem 4 tipos de serviços específicos que eram feitos no templo para Deus, para o grande Deus, para o nosso Deus, e essas formas de serviço não podemos fazer para nenhuma idolatria, mesmo que não seja a forma comum de servir aquela idolatria. Por exemplo, na época da Torá existiam idolatrias que a forma de servirem elas era atirando pedras, se atirava pedra na estátua. Ou uma outra que se chamava peor, a pessoa fazia suas necessidades, ele evacuava perante a idolatria. Isso aqui não é uma forma que nós fazíamos no templo, ninguém atirava pedras no altar e ninguém, Deus nos livre, fazia suas necessidades no templo. Agora, o que acontece? Essas eram formas de servirem certas idolatrias. E para essas estátuas, Peor ou Mércures, que eles faziam dessa forma, que eles atiravam pedras ou eles evacuavam, ninguém sacrificava animais. Mesmo assim, era proibido sacrificar animais, que era algo que era feito no templo, ou se ajoelhar, ou fazer o incenso, ou despejar água ou vinho, que eram 4 serviços que eram feitos no templo: despejar água, sacrificar animais, ajoelhar e fazer o incenso, queimar incenso. Era proibido fazer isso daqui para qualquer idolatria, mesmo que fosse uma estátua, que essa não era a forma de servir ela. Também, então essa é a proibição 5, que não se curvar diante de um ídolo, não só se curvar, também fazer esse sacrifício, fazer um desses 4 tipos de serviço. Depois a proibição 6 é que eu não posso fazer o serviço específico de cada idolatria. Se aquela idolatria era evacuar perante aquele ídolo, então eu não posso evacuar perante aquele ídolo. Por mais que isso aqui não é uma forma de servir a Deus, eu não posso fazer isso daqui perante aquele ídolo, porque aquela é a forma de servir aquele ídolo específico. O Peor é o ídolo que se faziam as necessidades dele. O Mércures eram aqueles que jogavam as pedras. Então, se eu invertesse, se eu jogasse pedras no Peor, eu não estaria transgredindo a proibição da Torá, porque o Peor, a forma de servir ele não é atirando pedras, e atirar pedras não era uma forma de serviço no templo. Então, a transgressão de idolatria que está citada na Torá, que ela tem essas punições escritas na Torá, não estariam sendo cumpridas se eu tirasse pedras no Peor ou se eu evacuasse perante o Mércures. Mas se eu evacuasse perante o Peor e atirasse pedra no Mércures, que essa é a proibição da Torá, que essa era a forma de servir cada um deles respectivamente, então eu estaria pecando, transgredindo uma das proibições da Torá. Ou de qualquer forma, mesmo que se eu estivesse só sacrificando, ou queimando incenso, ou jogando água ou vinho, ou me ajoelhando perante qualquer idolatria, como isso daqui era uma forma de serviço a Deus no templo, eu estaria transgredindo a proibição número 5 de Avodah Zará. Depois temos as proibições de número 2,
que eu não posso fazer imagens para adorá-las, isso aqui está nos 10 mandamentos. Eu não posso fazer uma imagem de adoração, mesmo que eu não vai ser eu que eu vou servir, eu estou fazendo para outro, eu não posso, isso daqui é uma proibição. Proibição de número 3, não, desculpa, essa era a proibição número 3, não fazer para outros. A proibição número 2 é que eu não faça para mim ou que eu não adquira de outros. Eu não posso comprar de outra pessoa uma estátua, eu não posso encomendar de outra pessoa para que me faça uma estátua. Eu também, na proibição número 3, eu não posso fazer nem que seja para um não-judeu ou para um idólatra, eu não posso fazer para ele. E aquele que faz para si, então na verdade ele está transgredindo os dois, um que ele está fazendo e outro que ele está fazendo para si, né? Ele está transgredindo o que ele está fazendo, a proibição número 3, e ele está fazendo para si a proibição número 2. Depois temos a proibição número 4, que é não fazer figuras de seres humanos, apesar que ele não está fazendo isso daqui para adoração, como tem muita idolatria assemelhada à figura humana, porque Deus ele falou, eu vou fazer o homem na minha imagem. Então a gente já sabe que a imagem do homem a forma do ser humano, ele é uma forma que ele pode talvez induzir a idolatria. Isso aqui, então a proibição número 4, não fazer figuras de seres humanos. Agora tem, como que ele não está fazendo para adoração, tem várias formas que sim pode. Isso aqui ele fala, tem várias, as normas desse mandamento foram tratadas no Tratado de Avodah Zará, foram elaboradas no Tratado de Avodah Zará, porque tem figuras que sim são permitidas. Isso aqui é a proibição número 4. Depois temos a proibição número 15, e que ela pode, na verdade, está muito relacionada com o mandamento 186. Proibição número 15 é não convocar pessoas para a idolatria. Eu não posso, por mais que talvez eu não vou servir a idolatria, mas eu não posso levar outras pessoas a cometerem esse pecado. E o Maimônides aqui ele faz uma distinção, porque existe uma diferença entre aquela pessoa que ele induz outros, ele induz indivíduos para a idolatria, ou aquele que ele induz massas, ele induz uma cidade inteira, ou a maioria de uma cidade para cometer a idolatria. Então aqui ele está falando especificamente no segundo caso daquela pessoa que ele está induzindo várias pessoas para cometerem a idolatria, e daí tem vários, o castigo dele é muito claro. Na verdade esse é um dos casos mais severos da Torá. Esses que induzem a outros a cometerem idolatria é um dos castigos mais severos, que inclusive a pena de morte dele é tão severa que ela é mais, que o julgamento dele é mais severo que no julgamento de outras penas de morte. Em outras penas de morte, o tribunal tem que fazer o maior esforço para tentar poupar a vida daquela pessoa, para não castigar ele por pena de morte. Alguém que cometeu idolatria, ele pecou sozinho, sem levar outras pessoas, ele cometeu idolatria, ele tem pena de morte. No julgamento dele tem que se fazer o maior esforço para tentar poupar a vida dele. Agora, nesse caso, daquele que ele induziu outras pessoas a cometerem a idolatria, por mais que talvez ele próprio não pecou, nesse caso, o julgamento dele era muito severo, não se faziam grandes esforços, é lógico que se fazia um julgamento justo, mas não se faziam grandes esforços para tentar poupar ele. Mandamento 186 é de fato, se aconteceu isso, que uma pessoa veio induzir uma cidade inteira, ou a maioria de uma cidade, para a idolatria, então isso aqui era conhecido como a cidade apóstata, Iranidahat, uma cidade apóstata, uma cidade que a sua maioria pecou. Então o julgamento, quando julgavam cada caso e caso, cada pessoa e pessoa daquela cidade, para ver se de fato como que foi a situação, se de fato a maioria foi julgada culpada e todos eles pecaram propositalmente, eles sabendo o que eles estavam fazendo, e teve advertência e tudo mais. Então o julgamento dessa cidade era diferente, não eram julgados mais como indivíduos que cometeram idolatria, era um julgamento diferente. A cidade inteira tinha que ser destruída e queimada, e daí tinha algumas leis relacionadas a essa cidade apóstata. A proibição 23 é que não podia se reconstruir a cidade depois que se queimava, não deveria se reconstruir a cidade, pelo menos não na mesma forma de que ela era antes. E a proibição 24, que eu não podia tirar proveito dos pertences de uma cidade apóstata, tinha que queimar toda a cidade com todos os seus pertences, não podia deixar nada, não podia deixar que nada sobrasse, eu não podia tirar proveito de alguma coisa daquela cidade.
Então essas são as várias proibições, as várias mitzvot de idolatria. Temos apenas um mandamento positivo, que é o mandamento 186, que era a lei da cidade apóstata, de como que deveria ser tratada e julgada a cidade apóstata. O resto eram tudo proibições, as proibições de não pensar, não estudar as práticas de idolatria, não aceitar as opiniões contrárias ensinadas na Torá, não blasfemar a Deus, não adorar ídolos, não se curvar diante de um ídolo, como explicamos, não servir o ídolo. A proibição 6 não servir um ídolo da forma que ele é servido, não se curvar, engloba as 4 formas que servimos a Deus, não servir eles para qualquer idolatria, não fazer imagens para outros, não fazer figuras de seres humanos, não convocar pessoas, massas para idolatria, a lei da cidade apóstata, proibição 23, não reconstruir uma cidade apóstata, e depois proibição 24, não tirar proveito dos pertences de uma cidade apóstata.